Boa tarde, meus amigos. Retomamos a leitura bíblica diária. Fiquei um tempo ausente, enfrentando esse vírus, mas graças a Deus curado e abençoado. E hoje vamos começar a leitura das cartas a Timóteo, primeira carta a Timóteo. Olha, a ordem que temos como mais cronológica, na verdade, seria 1 Timóteo, depois Tito e depois 2 Timóteo. Mas eu optei, para facilitar o nosso entendimento, nós começarmos com Tito, como nós já lemos na última vez, e assim nós vamos tratar as duas cartas a Timóteo e encerrar as cartas do apóstolo Paulo. Lembrando que essas cartas, Tito e Timóteo, são chamadas de cartas pastorais. São cartas de conteúdo para pastores, para líderes de congregações. A orientação que Paulo dá a Tito e a Timóteo, para que também as orientações sejam transmitidas para os pastores de outras congregações. É muito importante você entender que a igreja não tinha prédios dedicados ao culto a Deus, não tinha seminários de formação de evangelistas, de pastores, isso não existia. Eles se congregavam em casas, em células, se reuniam em praças. Assim foi a igreja durante 200 anos. Só no século III que começam a dedicar prédios à igreja, que isso dá uma vantagem de administração da igreja, porque também ficar na dependência da casa de alguém pode ser um problema. Também tem a questão que o fato de a igreja estar em várias casas tem a vantagem de mobilidade, ou seja, a igreja cresceu muito mais rápido, é fato, mas também cresceu com muitas heresias. Então, essa falta, vamos dizer assim, de um controle doutrinário faz com que as pessoas nas casas pregassem o que quisessem. Então, houve também um comprometimento muito negativo na evolução do evangelho, nesse perfil sem igreja, sem prédio, sem uma instituição, a partir do século II, que aí tem a difusão do gnosticismo e assim por diante. Claro, também, eu não posso dizer que ter prédios também foi a super solução, até porque a gente teve aí o domínio na Idade Média do cristianismo de uma forma também herética, errada, em vários aspectos. Somente na reforma protestante começa a se resgatar a essência do evangelho. Então fica aquela discussão, e aí, qual que é o perfil ideal? Na verdade, nós temos que ter tudo isso, nós temos que ter o prédio dedicado à igreja, como instituição, lugar de cultos, para que também a doutrina seja preservada, mas também tem que ter cultos nos lares, o que nós chamamos de células. Então, tudo isso é saudável. Então, nós estamos vivendo um amadurecimento do evangelho nesse sentido, que não havia naquela época, não havia ainda esse conceito de igrejas. Então, era muito complexo você formar pastores, formar líderes, e está aí uma das principais preocupações do apóstolo Paulo, do evangelho se perder no aspecto doutrinário por causa das heresias, das contaminações dos falsos profetas, e que já estava acontecendo bastante nesses anos 50, 60 depois de Cristo. Depois vai ficar muito pior. Então nós vamos ver as cartas a Tito, a Timóteo, muito focadas em questão doutrinária, do posicionamento que eles têm que ter em proteger a obra, a sã doutrina. Então você vai ver Paulo falando bastante no capítulo 4 contra os falsos profetas, contra o espírito do anticristo, contra a apostasia, fábulas, manipulações religiosas, filosofias. É bem forte mesmo. Bom, primeiro mapa que eu quero mostrar a vocês, o início da segunda viagem missionária. Quando é que começou a viagem missionária? Saindo de Antioquia, sim, mas eles voltaram de Jerusalém com aquela decisão do Concílio de Jerusalém, que os não-judeus não precisavam praticar circuncisão e nem praticar a lei de Moisés como os judeus faziam para se converter. Eles precisavam apenas viver em santidade, confessar que Jesus é o Senhor, não estarem presos à idolatria, nenhum costume contrário àquilo que Jesus, que o Evangelho ensinou, e não ter mais as obrigações dogmáticas da lei de Moisés, que é guardar sábado, circuncisão, e assim por diante, que alguns judeus cristãos queriam que assim fosse. E Paulo ali foi defender
que isso era completamente desnecessário. Então, a segunda viagem missionária, você vê aí no mapa, Paulo começa a visitar as igrejas que ele fundou na primeira viagem missionária. Essa região aqui que você está vendo é chamada de Ásia Menor, é a atual Turquia. E quando ele chega em Listra, ele levanta um companheiro muito importante de viagem, que é Timóteo. Ele adota Timóteo como um filho na fé mesmo, um filho espiritual, como um filho adotivo. Timóteo passa a acompanhar Paulo a partir aqui, ó, de Listra, da segunda viagem missionária. Então, Timóteo era de Listra, como você está vendo aí, a sua mãe era judia, o seu pai era grego, e então também por ser filho de mãe judia, ele tinha a condição, vamos dizer assim, de judeu, mas ele não era circuncidado. Curiosamente, Paulo tinha acabado de falar no concílio que não precisava circuncidar, mas ele decidiu circuncidar Timóteo. Talvez pelo fato de Paulo pregar nas comunidades judaicas, nessas cidades grandes, nas sinagogas, e achar que era importante, de uma forma estratégica, não uma obrigação, mas estratégico, que Timóteo fosse circuncidado, né? A mãe de Timóteo se chamava Eunice, a sua avó Lóide, isso vai ser revelado na segunda carta, tá? Então ele foi convertido com o apóstolo Paulo e passou a caminhar com o apóstolo Paulo nessas viagens missionárias. Agora, mais para frente, nós vamos ver na segunda viagem, ainda na segunda viagem, né, que é aí todo o circuito, quando chega em Troade, o anjo dá uma orientação para Paulo entrar na Europa, né, nessa região aqui da Grécia, da Macedônia. Então, nós vemos aí Timóteo ajudando muito nesse momento, né? Então, ele acompanhou Paulo, em Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia também, tá? Aí Paulo vai para Atenas, há um momento que Paulo realmente fica sozinho em Atenas, né? Em Corinto também, lembra que em Atos 18, Paulo trabalhou, né? Trabalhou em Corinto como fabricante de tendas porque ele não tinha ninguém para ajudá-lo. Aí, sim, Timóteo e os outros colegas de Paulo, de trabalho, os outros missionários, chegam para dar auxílio a ele, mas Paulo depois o manda de volta a Tessalônica, tá? E aí acompanha Paulo durante a viagem. Bom, na terceira viagem missionária, que é muito parecida com a segunda viagem missionária, mas tem várias indas e vindas de Acaia a Macedônia, até finalmente ficar em Éfeso, né? E depois voltar para Jerusalém. Então, nessas indas e vindas, nós sabemos que Paulo ficou bastante tempo em Éfeso, né? Ficou 2 anos, né? Na caminhada em direção à Europa. E ali é uma comunidade muito importante. A gente sabe que Éfeso vai ser a principal comunidade dessa região. É tão impressionante que no primeiro século o evangelho cresce tanto nessa região da Ásia Menor que os templos aos ídolos, né, aos deuses gregos, eles estão quase praticamente abandonados. É muito louco como o evangelho cresceu fortemente nessa região. Bom, na terceira viagem missionária, sabemos que Paulo mandou Timóteo de Éfeso até Corinto, tá? Aí Timóteo volta com aquela revelação que o negócio estava ruim em Corinto, aí Paulo vai escrever as cartas, né? Aí ele reencontra Timóteo na Macedônia, tá? E Timóteo ajudou a escrever a segunda carta aos Coríntios, que nós já lemos, tá? E aí ele acompanha Paulo na partida de Jerusalém, tá? E a gente não sabe se continuou, né, a viagem missionária depois. O que nós sabemos é que quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, muitos anos depois, Timóteo estava em Éfeso, fortalecendo a igreja aqui. Lembrando que em Atos 20, Paulo já estava falando sobre falsos profetas, sobre lobos, né, em pele de cordeiro, sobre pessoas terríveis que traziam contaminação, né? Então, Paulo já estava prevendo isso. Então, Timóteo ajuda demais a igreja de Éfeso. Sabemos que o apóstolo João também depois faz um bom trabalho aqui em Éfeso. E é muito interessante que nessa carta que Paulo escreve a Timóteo, a gente sabe que depois acontece, né, a quarta viagem, que Paulo vai como prisioneiro para Roma, e tudo indica, né, o que os estudiosos acreditam. Eu vou até dar uma pausa aqui, tá, na nossa leitura, para explicar isso, tá? Um fato histórico. Paulo, ele chega prisioneiro em Roma no final da quarta viagem, ele fica ali 2 anos na condição de prisioneiro, e tudo indica,
Os historiadores acreditam que Paulo teve um tempo de libertação em Roma. Então, ele foi liberto, não foi julgado, ele foi julgado e foi liberto, enfim, mas ele foi liberto. E pode ser que Paulo tenha feito uma quinta viagem missionária. Alguns acreditam muito na possibilidade de uma quinta viagem missionária, que Paulo tenha ido até a Éfeso, Macedônia, que nesse momento que Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, a carta a Tito, ele estava nessa viagem, tá? Talvez ele estivesse na Macedônia, quando estava escrevendo para Timóteo, quando ele estava em Éfeso. Tá? E depois dessa viagem, Paulo foi novamente preso. Tá? Então, ou durante a viagem, ou nesse intervalo das duas prisões, ele escreveu essa carta a Timóteo e a Tito. E aí, ele é preso novamente, julgado e decapitado. E próximo da sua execução, ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Ok? 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma coisa só curiosa, nós vemos aqui Paulo se apresentando como escritor da carta, mas alguns estudiosos acreditam que não foi Paulo que escreveu essas cartas a Timóteo, mas que alguém escreveu em nome de Paulo. É uma coisa que eles debatem por causa do estilo do texto, a doutrina. Eu acredito que foi Paulo que escreveu, que talvez estudiosos tenham dificuldade em compreender, na minha ótica, que Paulo estava escrevendo para pastores, né? Para líderes. Então, é por isso que o conteúdo é realmente diferente, né? A forma até que escreve do que as outras cartas, tá? Que Paulo escreveu. Alguns acreditam que foi Lucas que escreveu em nome dele, né? Pelo tipo de linguagem também. Mas, enfim, eu acredito sim que foi o apóstolo Paulo. Há vários detalhes que demonstram também a intimidade, o que Timóteo realmente era para ele, um filho na fé. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas. Olha só, hein, como eu já tinha explicado para vocês. E que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei. Imagine, caras que nem eram mestres da lei, mas desejavam ser mestres da lei. Nós vemos aqui a religiosidade agindo na igreja. Quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas, ou seja, são mestres de nada, né? Porque nem sabem o que estão falando. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Olha só que interessante, né? Paulo fala, não é que tudo na lei está perdido, tem coisas na lei que nós realmente praticamos, que não foram anuladas, não foram revogadas, mas precisa ter discernimento. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, como nós falamos bastante, né, na carta aos Romanos. Para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Ou seja, se uma pessoa é inspirada pelo Espírito Santo e se converteu, ela não vai praticar nenhum desses pecados que ele acabou de mencionar. Então, a pessoa não precisa da força da lei, é isso que ele está dizendo. A pessoa não precisa deixar de pecar por causa da lei. Ela é esclarecida espiritualmente que tudo aquilo é pecado e ela não pratica. É simples. Tá? Então, ele fala, a lei acaba vindo para essas pessoas que são duras de coração, que não são inspiradas espiritualmente e praticam esses pecados. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha a humildade do apóstolo Paulo. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Aliás, como todos aqueles que falamos aqui de tantos pecados, estão no pecado, muitos, né, mundo afora, por causa da ignorância, por causa da incredulidade. Mas quando se converte, tem a revelação.
Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Basta dizer, todo mundo sabe que Saulo foi um perseguidor terrível do evangelho. Aí ele faz uma adoração, né? Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Pessoas que estavam na fé, mas se perderam. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Bem forte, né? Paulo aqui denunciando homens, líderes influentes que naufragaram na fé, né? Que se perderam com as suas heresias, com a sua rebeldia. Isso é uma coisa bem chocante, né? Paulo apresentando nomes de pessoas ruins. Então, nas cartas a Timóteo, nós vemos Paulo dando nomes realmente de pessoas rebeldes, terríveis, que a gente não vê em outras cartas. Mas que isso é coerente pelo fato de ser uma carta pastoral, ok? Uma carta voltada à liderança. Tá certo? Então, esse foi o primeiro capítulo. Deus te abençoe. Até a próxima leitura bíblica diária.